Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos de vida vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre farrapos de esteira e panos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Assim, mal vagia longe na cozinha a triste criança, gritava logo nervosa: "Quem é a peste que está chorando aí?" Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e corria com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões desesperados. "Calha a boca, peste do diabo!" No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que entangam em pés e mãos e fazem-nos doer. Aline, responde pra gente como que a história te impactou. Bem, me impactou em 2 aspectos. Primeiro, eu como descendente de escravos, me senti tocada por saber que provavelmente alguns dos meus antepassados passaram por uma situação semelhante ou até pior à que é relatada pelo conto de Monteiro Lobato. E no segundo aspecto, também por ser descendente de escravistas, com certa vergonha e tristeza em saber que também antepassados meus foram responsáveis por tamanha crueldade e por esse senso de soberania por conta do tom de pele. Bom, eu vou fazer uma análise mais emocionada, na verdade, né? Porque eu sou mãe. E aí eu já pensei na minha filha sendo tratada dessa forma, né? Então, os apelidos pejorativos, né, que ela era chamada, a forma como ela era tratada, na verdade me deu um sentimento de raiva, de desespero, de agonia. Vários sentimentos aqui que, se eu fosse descrever, não tem um sentimento bom, só sentimento de tristeza, agonia, enfim, revolta. Me impactou porque as pessoas que talvez não achem que tem preconceito enxergam o mundo de uma forma e tenta pintar que não existe problema, não existe preconceito e que está tudo bem, mas não está. Não é bem assim que as coisas acontecem. Todos nós precisamos melhorar. Essa história, ela não tem como não impactar alguém, né? Você imaginar uma criança, um ser inocente e visto na época como alguém que não era humano, que nunca tinha visto uma boneca, e que nunca tinha vivido como outras crianças, né? Isso é muito forte. Não tem como não sofrer junto com ela. E, infelizmente, era a realidade da época. De muitas crianças, né? Bom, para falar a verdade, eu fiquei bem surpreso quanto a quão essa história foi pesada em si. Tipo, em relação ao jeito que o autor contou e aos mínimos detalhes e de tal forma que ele descreveu tudo isso. Certo dezembro vieram passar as férias com Santa Inácia 2 sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. Negrinha do seu canto, na sala do trono, viu-as irromperem pela casa dentro como 2 anjos do céu, alegres pulando e rindo numa vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la amada para desferir sobre os anjos invasores o raio de um castigo tremendo, mas abriu a boca, assim arria-se também. Pois não era um crime brincar, estaria tudo mudado e fim do seu inferno, e aberto o céu? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas logo a dura lição da desigualdade humana chicoteou sua alma.
beliscão no umbigo e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha, não se enxerga, com lágrimas dolorosas, menos de dor física que de angústia moral. Sofrimento novo que se vinha somar aos já conhecidos. A triste criança encorajou-se no cantinho de sempre. Sobre os problemas que são abordados no texto, você acredita que esses problemas são atuais? Sim, eu acho que nunca, em relação ao racismo, acho que nunca deixou de ser atual. Só houve mudanças, mas sempre foi um tema que sempre esteve em alta e que é muito importante, tipo, até os dias de hoje. Poderiam ter sido escritos semana passada, com uma outra linguagem, num outro contexto, mas eles são extremamente atuais, pois nós vemos que de uma forma mais velada e até repaginada, mesmas situações acontecendo no nosso dia a dia. As pessoas ainda sendo tratadas de forma diferente, discriminadamente por conta do tom de pele. Sim, com certeza. Eu acho que nós vemos todos esses problemas diariamente, né? Em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas eu acho que tudo que é citado no texto são coisas que a gente frequentemente vê. Sim, são, porque o preconceito contra raça, grupos, minorias existe desde o passado. Hoje tem-se a noção de que ele existe e é maior porque estamos num mundo informatizado. O que acontece chega mais rápido às pessoas. O racismo hoje ele não é tão aberto, né? A gente às vezes imagina que o racismo acabou, que essa diferença entre as pessoas, entre seres humanos, ela terminou. Mas a gente se engana quando pensa assim, porque o racismo hoje ele só está mais oculto. Porque muita gente ainda pensa da mesma forma, ainda pensa que pessoas negras não são iguais, que não são seres humanos iguais. Quem é, titia? Perguntou uma das meninas, curiosa. Quem há de ser? Disse a tia num suspiro de vítima. Uma caridade minha. Não me corrijo, vivo criando essas pobres de Deus, uma órfã. Mas brinquem, filhinhas, a casa é grande. Brinquem por aí afora. Brinquem. Brincar. Como seria bom brincar, refletiu com suas lágrimas no canto a dolorosa Matirizinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. Chegaram as malas e logo, meus brinquedos, reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou-as fora. Que maravilha, um cavalo de rodas! Negrinha regalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim tão galante. Um cavalinho e mais. Que aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos, que fala papá, que dorme. Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo, mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou extasiada, e dominada pelo enlevo, o momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se da criaturinha de louça. Olhou-a com assombro e encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca? Repetiu Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E você, como se chama? Negrinha. Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. Que aventura, santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca. E muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas, com relances de olhos assustados para a poeta. Sobre a obra do Monteiro Lobato, o que você considera? Você acha que é uma obra racista ou uma obra que visa combater o racismo? Eu acho que ela é uma obra racista, ela é uma obra que ela evidencia, né, o que realmente é uma pessoa, uma criança, um ser humano sofreu racismo. Então ela é uma obra racista. Ela soa como uma denúncia, né? Não tem como ser uma obra racista. Ela soa como contando a crueldade desse tipo de pensamento, desse tipo de ideia de ver um ser humano, um outro ser humano como inferior.
Então, eu não acredito não que seja uma obra racista. É uma verdade cruel que ele expressa ali nessas palavras, nesse texto. Não acho que seja racista e nem que denuncie algo, porque o preconceito leva as pessoas a distorcerem e entender as coisas que estão acontecendo. E o preconceito pode vir de uma formação familiar, de talvez algo que as pessoas não percebam que seja errado, mas está oculto dentro dos laços familiares. Isso passa de pai para filho. E é por isso que a relação entre as pessoas precisa melhorar. A obra em si eu não vejo como uma obra racista, né? Ela é um retrato do que estava acontecendo naquela sociedade, naquela época, né? Na sociedade naquela época, como acontece hoje, né? Então eu não a vejo como racista. Sim, talvez com um tom de denúncia, mesmo vindo de um homem branco, mas é algo que precisa ser dito. Ainda nos tempos atuais a gente precisa dizer. Bom, eu acho que foi só um retrato de uma história que realmente foi muito, como posso dizer, que realmente ocorreu muito antigamente e que era comum, por incrível que pareça. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, ficou por ali, feito gato sem dono, levado a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes, batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava, ora risadas, ora castigos. Aprendeu a andar, mas não andava quase. Com pretexto de que, às soltas, reinaria no quintal, estragando as plantas. A boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num desvão de pota. Sentadinha aí e bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas, braços cruzados já, diabo. Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com um susto nos olhos, e o tempo corria. O relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas. Um cuco tão engraçadinho. Era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, enforrando as asas. Sorria-se então, feliz um momento. A epidemia andava à berra, como novidade, e Negrinha viu-se logo apelidada assim. Por sinal, achou linda a palavra. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais roxos, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não motivo. A sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões, a mesma atração que o imã exerce para o aço. Mão em cujos nós de dedos comichasse um cocre, era mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça, de passagem, coisa de rir e ver a careta. Sobre a importância de textos como esse, na atualidade, como você considera isso? Hoje em dia as pessoas têm mais acesso a como escrever melhor de uma forma que as pessoas entendam. Talvez o autor, por causa da época, não tivesse acesso a tanta informação e possa ser mal interpretado, mas continua sendo importante que exista textos, não que condenem ou que mostre um lado ou outro de uma opinião, mas que mostre a realidade, para que todos estejam cientes do que está acontecendo e trabalhem melhor as relações entre pessoas. Eu acho que essas obras, que esses textos na atualidade, eles são muito importantes porque eles nos trazem uma reflexão, né? Eles fazem a gente enxergar uma realidade que na maioria das vezes a gente não quer enxergar. E a gente frequentemente passa por essas situações, ou quem não passa já presenciou alguma coisa parecida. Primeiro, um contexto histórico, para que a gente nunca esqueça que nós já passamos, como a sociedade brasileira foi cunhada, foi cravada, né? Para que a gente não esqueça do nosso passado, para que a gente possa fazer do nosso presente um futuro melhor. Então a gente tem que saber, não pode deixar a história morrer. Através dos contos, através da literatura, através dos estudos, a gente vai saber
como foi a nossa história, como a história da nossa sociedade foi feita. Eu acho que para relembrar as pessoas, porque tem muitas pessoas que deixam de lado essa questão racial. Então eu acho muito importante nos dias de hoje não deixar ser esquecido textos assim, obras assim, porque isso traz à tona coisas que a gente às vezes desconhece. E é uma realidade cruel daquela época, né?